Uma amiga falou, amiga, eu acho que o boy não me quer mais, ele tá ficando estranho comigo. Aí sabe o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem dizendo, ups, acho que essa mensagem não era pra mim. Eu mandei pra ele, na verdade, não pra minha amiga. Que erro. Nossa, eu me joguei no chão do estacionamento, viu? Suane aqui, ó. Com a cara de pau tá lá até hoje, amigo, porque você não achou mais. Olá, eu sou a Fernanda, esse é o canal das Bi, prazer, e a gente tá aqui no estúdio do Inova Bra Habitat para apresentar para vocês o que é mais importante essa semana. Hoje no Bi News, Bienal. A gente vai falar de Bienal porque tem que falar de Bienal, tá todo mundo falando de Bienal, a gente vai falar de Bienal também, porque não tem como não falar de Bienal, porque teve o negócio da liminar, que aí não teve liminar, enfim. Vou explicar pra vocês. Pegando carona na Bienal, a gente vai falar de representatividade em vários setores da nossa cultura também. Beijo lésbico não rolou na novela das 6. Será que foi censura? E tiveram várias paradas do orgulho LGBT no país e no mundo. Além disso, Beth foi saracotear por aí e tá trazendo uma dica de cultura pra gente. Boa tarde, boa noite, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Fique agora com esses comerciais. Semana passada não teve, foi desmonetizado. Vamos começar pelo começo, porque a história é complexa e teve muitas idas e vindas. Na quinta-feira, na verdade eu não sei se foi na quinta-feira, mas eu fiquei sabendo na quinta-feira, uma mãe tuitou que estava extremamente preocupada porque pegou o filho dela lendo o gibi da Marvel, Os Vingadores, a Saga das Crianças, e se deparou com um beijo gay. A mãe, ofendidíssima com aquilo, tirou foto do livro e reclamou muito no Twitter. Várias pessoas foram lá e falaram, sua homofóbica, qual que é o problema do seu filho tá vendo dois moços se beijar, se ele vê homem e mulher se beijar o tempo inteiro? Aí, além disso, o que aconteceu? Na quinta-feira também, e essa daí eu peguei em primeira mão. Peguei em primeira mão porque eu fui visitar minha mãe e a mãe me mostrou uma mensagem que ela recebeu no WhatsApp. Essa mensagem que ela recebeu no WhatsApp continha pessoas reclamando, falando, olha, essa professora aqui da cidade do interior, onde a família da minha mãe foi lá na Bienal do Rio de Janeiro e se deparou com esses materiais sendo vendidos para crianças. E aí estavam os dois gibis, estavam tanto o livro da Saga das Crianças, da Marvel, a HQ, né, de super-herói, como um livro chamado As Gêmeas Marotas. E, caso você não saiba, o livro As Gêmeas Marotas é um livro de paródia pornográfica de um livro infantil lançado em Portugal em 1970, que nunca foi lançado no Brasil e que não estava à venda na Bienal do Livro do Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar aqui, né? Inclusive a foto que viralizou nos grupos de WhatsApp vinha com a foto e ao lado um preço em euro. Então as pessoas estavam com muita preguiça mesmo de pesquisar sobre. E aí minha mãe imediatamente viu aquilo e falou assim, gente, que absurdo, como é que eles estão vendendo isso para criança? Cujo eu respondi, mãe, é verdade, é um absurdo vender isso para criança, mas será mesmo que estão vendendo para criança? E aí foi um Google de 2 minutos ali e a gente descobriu isso daqui que eu tô falando pra vocês. E aí no meio do combo tava lá as imagens pornográficas e aí tinha lá a foto do beijo. Então parece que o beijo é muito mais do que o beijo é, né? Mas não, é só o beijo mesmo. Aí, na sexta-feira, o Crivella foi lá, o prefeito do Rio de Janeiro, que aquele material era impróprio para crianças, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e que ele deveria ser coberto num plástico preto e censurado, falando, avisado, que aquele conteúdo era impróprio para crianças e adolescentes. Aí, o que aconteceu? Esgotou a HQ em 40 minutos, né? A galera que tava lá na Bienal foi lá, correu para comprar a HQ. E, além disso, Felipe Neto foi lá e decidiu comprar todos os livros LGBT da Bienal, foram cerca de 14 mil livros, embalar num plástico preto e distribuir gratuitamente para todas as pessoas que estivessem na Bienal com um adesivo. Esse livro é impróprio para pessoas retrógradas, para pessoas estúpidas como você. Ele não estava estúpida no adesivo, mas era isso que ele queria dizer. Porque o que aconteceu? Assim que o Crivella decidiu que ele queria mandar fiscais na Bienal para poder empacotar os livros, falando que era impróprio para menores, a Bienal e várias pessoas, e o PSOL, eu acho, alguns partidos, entraram com uma representação lá no Rio de Janeiro falando, primeiro, que não era o papel do município fazer isso, segundo, que era censura, terceiro, que ele não podia fazer isso. Entraram com essa liminar e essa liminar foi aceita,
né, pelo juiz ali. Então o Crivella ficou proibido de confiscar qualquer livro. Antes do Felipe Neto comprar todos os livros LGBT da Bienal, fiscais foram até a Bienal à procura da tal HQ da Marvel com o beijo gay. E é engraçadíssimo, porque realmente eles não acharam, né, nada impróprio ali, porque não era impróprio. E também porque tinha esgotado o livro que eles estavam procurando. Mas enfim, Felipe Neto foi lá, comprou 14 mil livros, embalou, e aí começou a distribuir. E aí o presidente, eu não sei se chama presidente, mas enfim, o cara que manda no Tribunal do Rio de Janeiro foi lá e suspendeu a liminar, falando que o Crivella podia sim mandar censurar e tirar de circulação os livros impróprios. E aí o que aconteceu? A galera ficou em pânico mesmo, né? E aí o que aconteceu? Entraram com uma representação contra essa decisão lá no Supremo Tribunal Federal. Inclusive foi a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da União, que foi indicada pelo Temer, que ela tá terminando agora. Eu não sei se ela tomou essa decisão porque ela tá saindo, né? Decidiu que não tinha amarra com ninguém, ela foi lá e pediu pro Supremo, olha isso daqui é inconstitucional. E o Supremo foi lá e falou, realmente, isso aqui é inconstitucional, não faz sentido. Então, o Supremo volta com a liminar que proibia, né? E as pessoas piraram, inclusive Malafaia. Mas, enfim, vamos explicar o que rolou. O Crivella baseou essa atuação dele forte num artigo do ECA que diz que as crianças devem ser protegidas de conteúdo inapropriado, etc e tal. Só que a questão é a seguinte, se você já tem autorizado no Brasil, desde 2010, a união homoafetiva, se você já pode casar, isso significa que afeto demonstrado entre duas pessoas do mesmo sexo não só é legal, como deve acontecer. Logo, não é uma coisa inapropriada para crianças, porque se isso fosse inapropriado, um beijo hétero também seria. Ou você proíbe tudo, porque aí realmente não é homofobia, é só uma pessoa que tem aversão a afeto, né? Geralzão. Ou você tá falando que o beijo LGBT, no caso, beijo entre dois homens, é uma coisa pornográfica, é uma coisa imprópria. E você falar isso de acordo com o Supremo Tribunal Federal, na decisão que foi tomada agora nesse ano, é homofobia. Você discriminar uma pessoa pelo simples fato do afeto dela ser diferente do seu. E também baseada na lei que proíbe a censura e defende a liberdade de expressão, nos artigos pétreos da nossa Constituição de 1988. Agora, para você que ainda não entendeu por que isso é tão complicado, né? Vou tentar aqui fazer uma analogia com o cristão. Você imagina, o Estado é laico. E aí, baseado no fato de que o Estado é laico, um prefeito vai lá e fala: a gente não pode ensinar para as nossas crianças uma religião ou outra. Porque é o pai dentro de casa que deve falar o que é que a criança deve acreditar ou não quando o assunto é religião. Então, todos os livros onde tenha assuntos de Cristo, onde a Bíblia ou qualquer outra coisa relacionada ao cristianismo deve ser vendido, tudo bem ser vendido, mas com um plástico preto e com um aviso: esse conteúdo pode ser inapropriado para crianças e adolescentes. E aí, como você se sentiria? Porque é isso. Essa sua visão de que LGBTs não é certo, que o seu filho não pode ser LGBT, é a sua visão. Eu posso falar que ela é preconceituosa, você vai falar que não é, que está escrito na Bíblia, eu vou falar que a sua Bíblia pode ser isso. Isso chama democracia. Você tem o direito de falar o que você quiser, eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Agora, você não pode vir colocar a mão na minha boca e falar que eu não posso falar as coisas que eu quero falar. Lembrando que é qualquer coisa desde que não seja um crime, não é mesmo? Enfim, outra coisa que está acontecendo, e aí que a gente tem que se policiar, né? Já teve uma reportagem sobre isso, inclusive eu tuitei a capa dessa reportagem, o título dessa reportagem lá no Twitter do canal das Bi, que é o seguinte: existem muitos políticos que são completamente incompetentes, né? Isso a gente já sabe, concorda e tudo mais. E como eles são incompetentes, eles estão lá e não estão fazendo nada. E a população está começando a ficar: gente, e aí, você não vai fazer nada? Tem um monte de criança sem creche, tem um monte disso, tem um monte de, né? Rio de Janeiro. E aí eles apostam na tal da política identitária. Que é o quê? Você pegar um pontinho aqui, que você vai agradar uma galera ali que
acredita fielmente que LGBT não tinha que existir. Aí você pega essa pauta e você agrada esse povo. E aí depois, quando dá a merda, né, que você ganha visibilidade no país inteiro, como aconteceu, você volta um pouquinho atrás. Você fala, eu não queria retirar, eu só estava querendo proteger as crianças, e você dá uma recuada no discurso para que as pessoas se achem que você seja o candidato menos pior. Porque aí são todos incompetentes, mas pelo menos esse cara aqui está defendendo a família. E aí o Crivella pode estar fazendo isso de propósito, porque a gente viu aí uma campanha presidencial muito bem sucedida, que foi toda baseada nesse discurso de ódio. Né? O cara chegou até a presidência e tem muita gente analisando essa situação e falando, aí ó, o Crivella tá em campanha. Ele sabia que não ia dar em nada. O Supremo acabou de decidir a favor da criminalização da homofobia. Não tinha como isso dar certo. Ele fez para poder causar essa balbúrdia e criar visibilidade. Pessoas que não sabiam quem era Crivella hoje sabem. Os evangélicos, os cristãos que estão do lado dessas pessoas como Malafaia, etc e tal, agora sabem que tem uma pessoa que pode ser incompetente, mas pelo menos tem Deus no coração, né? Segundo elas, né? Porque eu tô falando aqui, porque, né, Deus no coração é uma coisa tão relativa, né, gente? Que Deus é esse, entendeu? Mas o rolê aconteceu e a gente tem algumas coisas que a gente aprendeu com isso. Primeiro, que a gente está muito bem em resistir. Porque, assim, a mobilização que aconteceu geral, né? Não só de pessoas LGBT, mas, né, aliados da causa LGBT, foi muito bacana. A Bienal estava preparada, o nosso judiciário, embora ainda tenham algumas pessoas que tenham pequenos poderes que estão tentando bloquear essa evolução, a gente tem um Supremo que está a nosso favor. Além disso, 14 mil livros LGBT foram distribuídos gratuitamente, graças a Felipe Neto. E também existem vários livros gratuitos sendo distribuídos até agora na Amazon. Você entra lá e procura livros LGBT. Tem um monte de livro que tá R$0 para você ler no seu Kindle. Várias editoras disponibilizaram esses livros de graça. Para quê? Para que as pessoas leiam com orgulho. A outra coisa que a gente aprendeu é que a gente está cansado, a gente está lutando contra a censura e a favor da representatividade há muito tempo. E existem algumas pessoas, como o Felipe Neto, que há muito tempo atrás, né, há 5 anos atrás, não eram pessoas que eram tão legais assim em relação à comunidade LGBT. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui no canal das Bi com o Felipe Neto, dele começando ali essa desconstrução, e ele já evoluiu bastante de lá até aqui. Mas a questão é a seguinte, eu vi, pessoalmente, muita gente criticando as pessoas que estavam aplaudindo o ato do Felipe Neto. Gente, vamos colocar em perspectiva, o cara gastou quase R$400 mil comprando livros para distribuir gratuitamente. É claro que para ele foi muito bom, porque ele, né, virou capa de notícia internacional. A Patrícia Arquette, atriz de Hollywood, tweetou o Twitter dele dando parabéns porque ele estava fazendo uma coisa sensacional. E sim, é uma coisa sensacional. Mas aí eu vi muita gente criticando. Ah, mas ele podia ter feito isso, mas por que quem que na Bienal vai estar recebendo esse livro? E o recorte de classe, isso aqui. Gente, nenhuma ação de um aliado vai conseguir ser aliada a todas as causas ao mesmo tempo. É impossível, nem o canal das Bi consegue ser aliado de todas as causas ao mesmo tempo, e a gente pensa nisso 24 horas por dia e faz conteúdo há 7 anos. Com Felipe Neto ou sem Felipe Neto, não ia chegar no Supremo e ia resolver as coisas. Então, assim, por que a gente tem que ficar criticando quando um aliado faz alguma coisa? Ninguém é perfeito, gente. Ninguém vai fazer exatamente o que você pensou. E também várias pessoas aproveitaram a discussão Felipe Neto para poder trazer à tona outras coisas que deveriam ser apoiadas. Inclusive, foi por causa de uma dessas threads de Felipe Neto, elogiando o Felipe Neto, que eu fui lá e vi que tinha o quê? A Bienal da Quebrada, que é uma Bienal que é feita para a periferia, que tá fazendo agora o crowdfunding na benfeitoria. Então, assim, o cara consegue levantar uma hashtag, o cara consegue, né, comprar 14 mil livros. A gente não consegue, mas a gente consegue surfar
nessa porta que ele abriu pra poder jogar um monte de coisa lá que a gente precisa falar e não tem oportunidade. É isso que é importante. Então, ao invés de usar o seu tempo pra poder criticar a ação do Felipe Neto, use o seu tempo e a hashtag que foi criada pelo Felipe Neto pra poder divulgar coisas bacanas. Inclusive, tem um monte de livro, como eu já falei, na Amazon para você comprar de graça. Tem vários projetos que você pode apoiar. Então, assim, vamos dar uma segurada na crítica, porque, assim, o lado de lá tá muito bem organizado. Você não tá vendo aí Malafaia criticar como o Crivella colocou a ação, né? Como que ele deveria ter feito, como que ele não deveria, que ele deveria ter feito isso. Você não vê. Esse povo só aplaude. Bostanejou uma coisa aqui, a galera tá lá aplaudindo. Não que a gente tem que ser tão idiota quanto eles pra aplaudir uma coisa merda, né? A gente já aprendeu isso, não ficar aplaudindo gente que não faz mais do que a obrigação. Mas, quando uma pessoa gasta quase R$500 mil para poder comprar 14 mil livros, distribuir gratuitamente e ainda metendo o dedo na cara de um poderoso, que é o prefeito do Rio de Janeiro, cara, deixa ele! Que inferno! Inclusive, achei ótimo, porque repercutiu internacionalmente. Então, o beijo foi visto por muitas pessoas, inclusive foi capa da Folha. Então, se eles não queriam que crianças vissem, então tava em todas as bancas. Inclusive, o Fantástico tava lá, os apresentadores falando sobre o que aconteceu na Bienal nos primeiros, acho que foi 3, 4 minutos de matéria inicial. E toda vez que cortava pro estúdio, eles falavam, tava a imagem gigantesca do beijo acontecendo aqui, bem afrontoso. Eu aplaudi de pé. Mentira, eu tava sentada mesmo, fiquei com preguiça. Mas achei ótimo, porque é isso, entrou na casa de muita gente, foi um tiro no pé pra quem não quisesse que isso acontecesse. Lembrando que isso foi praticamente na mesma semana que o que era prefeito top agora é governador top. A gente fez essa cagada aqui em São Paulo. Não façam essa cagada aí no Rio de Janeiro, entendeu? E ele bloqueou uma cartilha, uma apostila que estava sendo distribuída em escolas estaduais que falava sobre orientação sexual e identidade de gênero, falando que era ideologia de gênero. Aí você pergunta pra ele qual que é o conteúdo dessa cartilha. Ele fala, não sei, não vi. E a cartilha estava falando nada mais, nada menos do que os guias básicos que a gente fala aqui no canal, entendeu? Uma coisa básica mesmo, de respeito, de empatia, e era para alunos de 8ª série, não era para criança. São as pessoas que realmente precisam começar a entrar em contato com isso para não rolar bullying com o amiguinho, né? E aí o prefeito Dória tá preocupado com isso e não tá preocupado, por exemplo, com o morador de rua que foi chicoteado num supermercado porque ele era negro pobre e estava tentando roubar uma barra de chocolate. A próxima notícia é que Maurício de Souza anunciou que teremos a primeira personagem lésbica nos quadrinhos, nos gibis da Tina, da Mônica jovem, não é para criança, é da Mônica jovem. E eu achei sensacional, porque eu sempre quis ter uma sapatão. Eu me senti o quê? Representada. Aí eu fui procurar outros exemplos de representatividade. Não conheço o videogame, mas descobri que existia esse jogo, Gear 5, que acabou de anunciar um update para o jogo. E vai ter várias bandeiras LGBT para você escolher qual que você quer colocar no seu personagem. A outra coisa, representatividade é importante. Temos o rapper americano, que também é cantor de country. É meio que no meio do caminho, que é Little Nas X. Little Nas X. Que teve até uma reportagem lá no Fantástico também, porque falaram dele. Cresceu pobre, até um ano atrás estava dormindo no sofá da irmã, e a irmã expulsou ele de casa. Ele é negro e viado. E tá falando que é viado exatamente pelo fato dele saber que é muito importante as pessoas terem representatividade. E falando em representatividade, a gente precisa o quê? Fazer nosso update das novelas. Porque eu fiquei muito emocionada com a novela das 6. Emocionada em vários níveis, tipo raiva, ódio, alegria, tristeza. Que lindo! Mas assim, não é o suficiente. Mas para isso eu preciso chamar o nosso especialista em novelas para poder comentar aqui com a gente. Herbert Castro, vem pra cá. Ai, babies, tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert e esse é o canal das Bi, pra quem não me conhece. Amigo, O quê? chama um comercial aí. Vem aí, comercial. Ou não.
A gente pode ter ficado com cara de trouxa. Eu Ah. adoro quando a gente fica com cara de trouxa também. Às vezes eu fico torcendo pra não ter comercial só pra ficar com a cara de trouxa. Sorte de quem tem outra cara pra botar sem ser de trouxa, né? Não é o meu caso. Sabe quem ficou com cara de trouxa? Quem? Eu mesma assistindo a novela das 6. Por quê? Porque rolou o pedido de casamento. Ah, eu vi Pois esse é. pedido. Aí eu achei fiquei fofo. lá. Mas, amigo, O quê? na vida real, Ah. você já viu vídeo de algum pedido de casamento sem um selinho? Não tava nem teve. esperando, tipo, Não um beijo teve. de língua e elas indo pra cama, que é provavelmente o que acontece quando uma pessoa pede a outra Então, em é casamento. isso. Eu ia dentro de dizer casa. justamente isso. Eu não sei, pois nunca fui pedido em casamento. Fica aí a dica pra quem quiser, tá bom? Mas eu achei uma cena muito bonita, apesar disso. Eu não Uma posso, cena bonita, não posso mas, dizer que não. Mas é isso, eu acho que existe um bloqueio Existe ainda um das medo, novelas existe de demonstrar afeto. Um cu que não passa nem Wi-Fi, isso existe. Eles conseguiram na novela da 7 fazer aquele beijinho que era aquela coisa tipo papum. Beijo, Felipe. Só que nas novelas onde você tem um casal que tem um relacionamento e que, né, teoricamente deveria mostrar, né, muito mais afeto, eles têm muito medo de mostrar. É claro que a gente tá super feliz, que a gente tá com representatividade, que tão lá e que é divertido, mas assim, casal lésbico beija na boca sim. O que mais aconteceu nas novelas? Tem mais alguma coisa Ai, tem importante? várias coisas importantes que eu vou contar lá no GTV. Sucesso. Então, se você quiser ver, vai ter que assistir lá no meu GTV ao longo da semana. Não sei que dia ainda que eu vou postar. Então segue lá, @EbertCastro, Segue pra você @Herbert ter Castro. a atualização de todas as Da novelas. novela das 6, da novela das 7, da... Gente, é cada babado, viu? Da novela das 9, tá cheio de coisa. Essa semana foi... Nossa, juro, aconteceu, né? A novela das 6 aconteceu muita Aconteceu coisa. muita coisa. Um episódio assim, apareceu meses depois. É. Enfim, eu achei top. Sim. E o mais legal foi o discurso da prima Aranha, que é a mãe da Camila. Uma das personagens falando que, olha, a gente tem que aceitar a decisão dos filhos. Não só dos filhos, mas de todo mundo. Então foi essa frase que ela deixou e que foi muito, muito exemplar, assim, pra quem não tem referências positivas em relação a isso. E falando em babado, vamos falar de paradas LGBT no Brasil e no mundo. Exatamente. Começamos falando de Floripa, que é aqui no Brasil. Conversei com um amigo muito querido que é de Floripa. Beijo, Igor. E ele falou que foi lindo de ver que basicamente eles tiveram aí um aumento na quantidade de pessoas envolvidas nessa parada, porque ano passado, se não me engano, foram 50 mil. A expectativa de público desse ano é que tenha batido os 70 mil, então esse aumento é muito significativo para eles e, assim, foi incrível. Aparentemente rolou até um pedido de casamento, olha só. Nossa, mas tem que aproveitar, né? Não foi só em Florianópolis que teve parada no Brasil? Teve Não, é aonde verdade. mais? Alô, Goiânia! Foi a 24ª, um número, né, significativo. E teve também a primeira parada do orgulho LGBT em Sarajevo. Onde é isso? Que é na Bósnia. Nossa, eu nem sei onde fica. Foi a primeira parada do orgulho LGBT. Eles colocam na reportagem aqui o orgulho gay, que a gente já tá meio irritada, mas foi a primeira, então a gente deixa pra lá. Reuniu mais de 2.000 pessoas. E o interessante é que a polícia de Sarajevo conseguiu proteger essas 2.000 pessoas, porque também rolou manifestantes em um ato contrário, que tinham 150 pessoas. O país proíbe Sempre tem, né, gente? a discriminação, né? Então você não pode discriminar pessoas LGBT, mas não é um país que reconhece a união de pessoas do mesmo sexo ainda. Ah, ainda Então, não, hein? É Quem muito sabe? importante que essas pessoas, né? Foi a primeira, então elas estão começando a se organizar lá dentro do país para poder conquistar os direitos básicos né? O direito que todo mundo tem, que tem que ir atrás, etc e tal. Mas você não foi para Sarajevo esse final de semana, mas você foi numa peça de teatro que você gostaria de falar sobre, não é isso? Sim, eu gostaria de dar uma indicação para você que é de São Paulo ou que estará aqui em São Paulo durante o mês de setembro. Eu levei Simone, que é a nossa amiga heterossexual aqui do rolê, para assistir a peça Inhaim, Coisa de Viado, que é feita por 3 atores, um de 22 anos, um de 28 e um de 40. Eles conseguem trazer com leveza, né, com entretenimento, muitas questões muito relevantes que estão sendo debatidas sobre o ser viado, sobre o ser LGBTI na nossa sociedade. A gente está vivendo um momento muito difícil politicamente, né?
Acho que a gente sempre esteve vivendo esse momento difícil, mas às vezes parece que tá um pouco pior ou melhor. E é muito legal ver pessoas se articulando, sem patrocínio. Eles têm o apoio da Castro Burger, mas ainda assim é muito pouco, pensando que é um teatro que tem que ser mantido, que são 3 atores. É um espaço pequeno, que cabe lá umas 40 pessoas, mas a casa estava cheia no dia que a gente foi, então a gente ficou super feliz por isso também. E são muitas as questões que eles trabalham com texto. É uma peça que tem uma pegada mais documentário, mais contemporânea, e que traz muita informação, muitos dados também. Legal. E me lembrou muito assim, a tentativa que a gente tem aqui de construir conteúdo que seja de entretenimento, e ao mesmo tempo de informar, sabendo que o que a gente produz hoje em dia é muito formativo também, né? As pessoas vão aprendendo cada vez mais com que elas vão entrando em contato ao longo da vida. Inclusive, essas imagens que estão aqui atrás são da peça. Uma das pessoas que está no elenco é a Alexia Twister, que é uma drag queen maravilhosa, que inclusive tem canal aqui no YouTube maravilhoso. Os 3 são maravilhosos, tanto o Kaique quanto o Fernando. Eu tenho uma recomendação de Eu teatro achei pra que era uma fazer. Posso pergunta. fazer? Pode, claro. Posso fazer? Eu fui Claro. esse final de semana também numa peça pequena, num lugar pequeno. E aí é a peça que conta a história da primeira feminista brasileira. Olha! Eugênia era o nome dela, eu não conhecia e eu me senti um lixo de feminista, porque eu não sabia quem era a primeira feminista. Uma feminista que estava falando sobre assuntos que são atuais até hoje, em 1800 e bolinhas, gente. Olha! Então, Eugênia é o nome da peça, tá em cartaz aqui em São Paulo todos os sábados de setembro, às 9 da noite, lá na Casa Tamarindo. Quem tá dirigindo é a Juliana Beth e a Alana Lial, que tá fazendo a Eugênia. Então, muito bacana, corre lá pra ver, pequenininho, e é isso aí. E precisa... peças que precisam de apoio, não é mesmo? Sim. Esqueci de falar onde tá a peça também, né? Fica no Teatro Pequeno Ato, ali perto da Praça Roosevelt, perto do metrô República. E tá em cartaz às sextas e sábados às 9 horas. Temos que apoiar conteúdo LGBT sempre. É isso. Inclusive, se você quiser apoiar o canal das Bi, você pode sempre se tornar um membro. Faz tempo que a gente não fala isso. Você pode clicar aqui embaixo e se tornar um membro do canal das Bi. E aí você vai estar ajudando a gente com o valor mensal. Assim, só se você puder mesmo. Se você não puder, compartilha com as pessoas que você quiser. Comenta aqui embaixo. O engajamento é muito importante pra gente. E caso você queira receber todas as notificações do que a gente está fazendo, o que a gente está aprontando por aí, você pode mandar uma mensagem para a nossa lista de transmissão no WhatsApp, que é 011 999 358285. Você manda lá com o seu nome, a sua cidade, o seu estado, que a gente está criando listas de transmissão. Não esqueçam do nome, hein? Porque Zé Fantasminha não vai dar certo isso aí. Como é que eu vou saber o nome da pessoa na hora que a Simone for fazer a lista? E aí a Simone que tá fazendo esse rolê, tadinha. Parabéns pra Simone. Vamos dar, né, Simone. Ela vai lá manualmente, pega o nome de todo mundo. E por isso é muito impossível que a gente responda as mensagens que vocês mandam pra gente. Ela é uma só. É lista de Imagina transmissão. só. Muito obrigada a todos que estão participando da lista de transmissão. Eu vou mandar uma figurinha pra Simone mandar na próxima lista de transmissão pra vocês saberem que é muito legal. É só segredo, só que tá na lista de Figurinha? transmissão. É uma figurinha especial. Será que é aquela que eu fiz dela? Não, amigo. Aquela é a melhor figurinha. Não, amigo. Eu vou mandar sem ela saber. Não. Se você quer ver a figurinha da Fernanda nessa lista de transmissão, aqui eu vou dar, viu? Peça aqui nos comentários. Eu quero a figurinha especial da Fernanda. Ai, gente, é cada coisa. Ai, Um se não beijo. voltar semana que vem, você Manda já sabe o beijo. que aconteceu, viu? Manda beijo. Vamos se despedir, pelo amor de Deus. Beijo, baby! Até.